Enemy power-up detected. Fala, meus Lesk, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast novo da PC Master Race brasileira, mais aguardado de todos os tempos. Estou aqui com o Felipe Gugelmin e também com o garoto Carpenedo, trazendo as novidades da Master Race BR. Este é o podcast Overclock. Caramba, quase falei Overcast. Podemos roubar a marca também. A marca. Vamos ver aqui, Overcast. Overcast. Cara, olha só, é aquela coisa. Aparentemente, nome de podcast é tipo regra 34. Se você procurar, alguém já fez, né? Pois é. Porque... O Carp procurou alguns nomes, alguns já, Tela Azul já existe, né? Pô, mas, tinha tudo. Sei lá, se a gente procurar Artefato Podcast, né? Vai ter. Olha, Overcast não é um podcast, mas é um aplicativo famoso sobre podcasts. Nossa, pior ainda. Então, pior ainda. Bom, a nossa ideia surgiu dos papos que a gente tinha sempre no Twitter e quando a gente conversa sobre o que significa ser PC Master Race, e a gente acabou percebendo que muita gente tem uma ideia um pouco errada do que é ser PC Gamer. Muita gente tem uma visão um pouco, não sei, não que seja errada assim, não pode ter essa visão, mas não é sobre isso que é ser o PC Master Race, né? Então, o primeiro episódio a gente até resolveu para falar sobre isso, para tentar desmistificar um pouco essa história, né? Nossa, uau, PC Master Race, o que tem a ver com nazismo? Vocês são nazistas, é isso? Olha, se a gente fosse esse pai, a gente tinha um canal aí de YouTube rendendo 12k por mês, né? Mas a gente só ia falar depois de 15 horas de live, né, gente? Hashtag referências. Olha, eu quero deixar claro que foi o Felipe o primeiro a trazer esse assunto aqui pro podcast, hein? 13 mil horas de farpas. Bom, e eu gostaria de saber de vocês como foi o começo da vida de vocês como pequenos PC players. Como foi o encontro, né, com o PC? Qual é a lembrança que vocês têm mais antiga? Qual o primeiro jogo que vocês jogaram no PC? Vocês lembram disso? Eu lembro, eu posso começar? Eu vou puxar então, né? Pode ser os mais velhos antes, cara, porque daí você vai falar, começou ali quando eu joguei CS, aos meus 5 anos de idade. Daí a gente vai tipo, nossa, que novinho, que isso? Começou a babaquice. Manda ver. Cara, eu confesso, a minha primeira experiência, na real, foi com o colégio. E assim, eu sei que era incomum na época, mas eu lembro de ter aula de informática aos, sei lá, 9, 10 anos de idade. E ainda era aquela época que o pessoal realmente falava Winchester, que mostrava, tipo, o disquete que parecia uma caixa de pizza de tão grande e tal, e pra mim foi a maior experiência era aquela coisa, os caras falavam aula de informática, mas na prática você ficava jogando joguinho, então pra mim era a melhor aula, porque você ia pro laboratório lá do colégio e ficava jogando joguinho, até mexia alguma coisa em DOS, mas eu não lembrava de nada. Daí, em matéria de jogo, eu lembro que eu jogava tipo Lost Vikings, tinha um joguinho pra você preparar uma festa de aniversário pro Mickey, e tinha uns joguinhos de tartaruguinha lá, que nem vou lembrar o nome, assim, nem faço questão, mas foi muito isso, tipo, pra uma criança, pra mim sempre foi muito fascinante, sabe, aquela coisa do tipo, porra, olha só isso aqui, diferente, que eu não tenho em casa, e não sei o quê, que é uma coisa que eu sei que eu sou privilegiado, mas eu muito que sempre preservei aquela coisa, eu tinha um videogame, né, como muita gente começa, até porque molecada não tem grana, não tem escolha, né, para o que quer jogar, muitas vezes vai no que os pais decidem, e era muito isso, era tipo, eu tinha um clone de Nintendinho, mas eu era o cara que, putz, o amigo tinha o Mega Drive, tinha o Master System, eu queria ir na casa do amigo para jogar o Master System, então eu sempre a gente tinha, a grama do vizinho é mais verde, né? A gente sempre queria, né, o videogame do amigo em vez do nosso, né? Então, o Master System, nossa, mas o Phantom System deve ser muito melhor do que o Master System. Não, então, era muito isso, tipo, até por isso que eu confesso que eu não entendo essas coisas de hoje em dia, que a molecada tem, meu PlayStation, dane-se do Xbox e vice-versa. Tipo, não, se eu tivesse PlayStation, cara,
posso ir na tua casa jogar teu Xbox, sabe? E PC acabou tendo essa coisa meio mágica, até porque tinha jogos que você não via no console, né? Não falo nem só em qualidade, mas gêneros completamente... Não, era uma cena completamente diferente ali nos anos 90, né, por aí. Não, e daí, assim, principalmente um pouquinho mais velho, colégio, daí, putz, eu conheci Doom pelo colégio. Hoje, se eu falar isso, né, as famílias já chegam com um processo no colégio e vai denunciar por o Datena lá. Eu joguei Doom, joguei Heretic, eu fui conhecer os Adventures da LucasArts, assim, e era coisa que, cara, só tinha no PC, você não tinha outro lugar. Então, para mim, sempre foi essa coisa muito mágica, muito diferente. Eu lembro quando começou essa questão de informatização, né, até de escritório, que as pessoas começaram a comprar. Minha mãe comprou um PC com Windows 95 e eu ficava passando horas no consultório dela para jogar Warcraft 2, para jogar, tipo, aquele Pitfall lá, porque era isso, para mim era aquela coisa mágica do tipo que era uma experiência que eu não tinha em casa. Então sempre foi uma coisa que eu acabei preservando, né, assim, e obviamente eu demorei muito para realmente ter uma grana para comprar um PC, mas foi muito isso, foi tipo sempre aquela coisa na mente, putz, quando eu tiver a grana, quando eu tiver a oportunidade, eu quero ir para esse meio porque me trazia essa curiosidade e também essa questão de boas lembranças, né, de um tempo que só experiências positivas mesmo. Então foi mais ou menos isso que fez eu ir por esse caminho mesmo. E você, Carpe? Eu sou mais novo, deixa por último. Então, lá quando eu conheci o senhor IBM... Meu primeiro computador que eu pude brincar foi do meu padrasto, um CP500, não era um PC, era um CP500 com fita. Você programava, ficava o dia inteiro pegava a revista de jogos, né? Tinha uma capa toda, nossa, incrível, jogo da aranha e tal, um desenho. Aí você pegava o Basic, tava lá, 10, write in, aí if, else, go to, aí você ia lá, digitava, fazia todo o programa. É lógico que dava problema, ou porque você errava, ou porque o cara que fez o programa não testou em outros, né? E aí você tinha que esperar o próximo número da revista para ver a errata certinha, para você corrigir, e para você não perder, você tinha que gravar na fita. Eu não tô brincando, era gravador mesmo. Você dava REC, gravava o programa na fita e depois tentava recarregar. Olha só. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, de passar horas digitando para fazer o jogo. E aí, quando ficava o jogo, era aquela coisa do Atari, né? Sabe? Graficamente horroroso o jogo. Eu usava ASCII 2 para fazer as coisas. Só desculpe te interromper, mas essa história da fita me lembra até ler a história da CD Projekt, que eles contavam lá que na Polônia o pessoal pirateava jogo transmitindo via rádio. Sim. Muito bom. Aliás, você falou CP500, né? Tem que fazer essa piadinha aqui. CP é, por acaso, o PC da Reversal russa, assim? É o PC comunista, soviético? Prológica, rapaz. Tinha um anúncio dessa Prológica aí. Ele era se eu não me engano, ele era um parecido, né, com aquele... eu não vou me lembrar agora. Um daqueles primeiros PCs que tinha antes do Amiga, que era mais vendido, tipo o TK90, essas coisas, sabe? Ele era um similar desse, e era uma época que no Brasil era fechado, né? Tinha aquele problema de você não podia importar coisas. Na década de 90 que a gente começou a poder comprar, né? Fazer aqueles PC Frankenstein, mistura uma peça daqui, uma peça dali. Aí vendia-se aqueles PCs caríssimos da Itautec. Lembra desses PCs da Itautec? Nossa, cara, minha madrasta e meu pai compraram um desse também, caríssimo, o preço de um carro, mas rodava assim, tinha kit multimídia, sabe? Era outro nível. E assim como o Felipe, eu ficava também, puxa, um dia eu vou ter um PC, para poder jogar. Eu aposto que você era aquela coisa, tipo, vai jogar, mas com supervisão dos pais, porque você vai quebrar a coisa. É uma ferramenta de trabalho, isso aqui não é para joguinho. Tinha muito disso. Assim. Com certeza, caríssimo do jeito que era, né? Tinha que estar alguém de olho. E o primeiro jogo que eu joguei no PC mesmo, que eu lembro, foi o Eye of Beholder. O Eye of Beholder, joguei do começo ao fim, amava.
Amava esse jogo. Inclusive, acho que uma semana passada, não, semana retrasada, o GOG deu de presente, né? A trilogia do Eye of Beholder. Boas lembranças. Mas e você, Carpe? Como foi sua primeira lembrança aí do PC? Qual o primeiro Cara, jogo? o meu primeiro contato é um pouco diferente do de vocês, porque o meu pai, ali na década de 90, né? Eu sou de 95. O meu Meu pai. Deus do céu, é pós-Copa. O meu pai, ele trabalhava como técnico em informática. Então, eu sempre tive PC em casa, sabe? Eu brinco que, assim, eu tava dentro da barriga da minha mãe, eu já tava mexendo no PC. Tipo, desde muito pequeno eu tinha PC e PC bom, PC que rodava jogo, sabe? Então, as minhas primeiras memórias com PC, na verdade, até com videogame, sabe? Antes de eu ter um console pra jogar alguma coisa, eu joguei no PC. E foi com Doom. Meu primeiro contato foi Doom. Mas eu também joguei Hexen, Heretic, joguei Shadow Warrior, Blood, Duke Nukem 3D, então eu gostava muito de FPS, shooter, né? Tudo desses aí da década de 90. E comigo era engraçado, porque vocês falaram que PC era um negócio meio místico, que vocês iam atrás. Comigo era o contrário, eu era o cara do PC e os meus amigos iam na minha casa pra conhecer esse negócio diferente que era o PC, sabe? Então, tipo, eles estavam lá no PlayStation 2, por exemplo, jogando, sei lá, God of War, e aí ia na minha casa e olhava lá, tipo, sei lá, um COD Modern Warfare, assim, ou até antes, um Half-Life 2, e, tipo, meu Deus, que gráfico absurdo, que negócio é esse? Então, comigo eu tive um contato muito cedo com o PC e passei anos e anos só jogando no PC, sabe? Até porque quando eu ia pro console, não tinha tanta coisa que me atraía quanto no PC. Como eu tava falando ali atrás, né? Eram cenas diferentes, tipo. Então, eu jogava muito mais FPS, muito mais shooter, e a oferta no PC era infinitamente melhor, né, nessa época. Na verdade, durante muito tempo foi, né? E aí nessa época começou a surgir esses novos consoles, que aí teve, não digo uma queda no PC Gaming, nunca caiu verdadeiramente, mas a gente teve uma explosão maior dos consoles, graças talvez à expansão do CD-ROM, você tinha possibilidade. E eu acho que o Xbox, quando ele surgiu, ele fez meio que uma ponte assim do Ocidente com o Oriente, da cena que tinha mais no PC, puxou um pouquinho disso para os consoles. Eu acho que isso acabou sendo ali mais até na geração do 360, né? Pra lembrar que um dos primeiros grandes jogos do lançamento ali foi o Oblivion, que era uma série de Elder Scrolls que era tipo PC hardcore, assim. Tanto que tem muita gente, acho que inclusive talvez uma das pessoas que está nesse grupo, que tem reclamações que, assim, para fazer essa transição, teve que... e assim, eu não falo necessariamente algo ruim, veja bem. Eu acho que teve que fazer algumas concessões até de questão de mecânica e de acessibilidade que muita gente reclama, do tipo que pensa, tá, ok, eu entendo, mas parte do charme era uma coisa que realmente não, na transição para viabilizar em console, você perdeu, sabe? É que nem muita gente que fala tipo de grandes RPGs do tipo Ultima 7. Eu penso até em CRPGs um pouco mais modernos, como Baldur's Gate, Planescape Torment, que hoje que você tem em console, mas na minha mente ainda são jogos que, cara, isso foi feito para PC. Tipo, você tá fazendo funcionar no console, mas não é a mesma coisa, sabe? Você vai, é uma experiência diferente, cheia de concessões. Sim, até mesmo a forma como você interage, né, é diferente. Justamente isso. Tem até... Era uma das barreiras que eles conseguiram quebrar só ultimamente, lançando alguns jogos de RTS para console, porque você viu, RTS era uma espécie de um gênero inteiro que é exclusivo do PC, não existia jogos de RTS para console. Eu vou dizer assim, que em matéria de RTS, eu acho que eu acho que esse é o gênero que eu me lembro que é mais, assim, cara, você quer jogar RTS de verdade, pega um PC. E eu falo assim, não que... Pô, por exemplo, Halo Wars 2 é um jogo que funciona super bem em console, mas você vai pegar no PC, cara, é outra coisa. É outro esquema, é outra comodidade, é outra velocidade, sabe? Tipo, eu acho que é um gênero que chegou no ponto que, funciona no console, funciona. É o ideal? Não. Por isso que a gente, cara, eu acho que o maior gênero aí, se a gente for falar,
junto com FPS, né? Mas em matéria de PC, que é o MOBA, que é um gênero gigantesco no PC, que tipo League of Legends aí é absurdamente grande, não fez a transição para o console, porque falta muita coisa, falta tipo agilidade, falta toda uma dinâmica que só o mouse e teclado te proporcionam. Por mais que hoje em dia console também tenha suporte a isso, tipo, é muito associado a PC, né? Até pela questão, enfim, de acessibilidade, que acho que a gente vai entrar depois, que o pessoal fala, mas console é mais acessível. Cara, dependendo do jogo que você quer jogar, não. Dependendo do jogo que você quer jogar, é muito melhor você pegar um PC de entrada do que um console. E na linha também do que você falou dessa transição, às vezes, de um jogo para o console, que se perde, até com o próprio RTS rola muito isso, porque Halo Wars 2, por exemplo, funciona super bem no console, é um jogo muito bom, mas se você compara ele com outros RTS do PC, você vê que ele foi muito simplificado. Não, e se você joga ele no PC, que ele também funciona, ele fica muito mais fácil. Sim. Porque parte da dificuldade que você vai ter no console é até a própria rapidez com que você consegue fazer os comandos, sabe? Acaba influenciando até no game design mesmo. Sim, verdade. A liberdade que a gente tem, né, no PC, eu acho que é o principal, é o ponto que mais chama, inclusive na liberdade de a gente poder escolher qual é a interface que a gente vai utilizar, porque eu posso, por exemplo, jogar com o controle do PlayStation 4, do Xbox, controle de arcade, mouse e teclado, tudo isso disponível naturalmente no PC já, né? E sendo que, por exemplo, no console é possível usar mouse e teclado? Mas aí você tem que comprar um apetrecho, um negócio. Como é que é o nome do o negócio que a galera... Chronos Max, eu acho. Chronos Max. Eu tenho o Chronos Max. Chronos Max. Não, e assim, o próprio Xbox One, por exemplo, ele suporta nativamente o teclado e mouse, só que é muito pouco a disponibilidade de jogos, sabe? Tipo, se você for comparar com a biblioteca completa do console, eu acho que não deve dar nem 5%, sabe, dos jogos que oferece esse suporte. E ainda assim é muitas vezes de maneira limitada, né? Então você vai jogar um COD Modern Warfare, por exemplo, se você toma a decisão de jogar com o teclado e mouse, você já assume que você não vai jogar com a galera do controle junto, sabe? Com os teus amigos. Então tem muitas concessões que rolam aí. Esse é um ponto, é o ponto principal, eu acho, sem contar o fato de que, vamos ser sinceros, se você pecar por não ter uma marca de teclado ou mouse mais mainstream, eu falo tipo mainstream, Razer, Logitech, Corsair, tem muita chance de não ser compatível, cara. Tem muita chance de não funcionar no console ali, até porque, cara, assim, hoje acho que a gente, sendo bem sério, a gente pode falar hoje em dia de facilidade no PC, mas reconhecer que teve uma época que era muito mais complicado, né? Que assim, que não era essa facilidade de, tipo, pô, eu lembro de jogar lá o Windows 95, 98, putz, eu tinha um manche de controle para jogo de nave. Cara, para fazer o troço funcionar naquela época, putz, você tinha que saber, ou você tinha o CD de instalação, né? Porque durante muito tempo não tinha internet. Você falar, baixa na internet, tipo, o que é isso? Não existia. E quando tinha internet, cara, você tinha que dar sorte de ir lá no site da fabricante, ter um troço para você baixar, daí você esperava a noite toda, porque a conexão era lenta. Tipo, era um processo muito mais burocrático. Cara, esse negócio de plug and play foi surgir só no Windows XP, né? Que você conecta um dispositivo e ele já puxa um driver ali na hora, instala sozinho. Hoje em dia, você pluga um pendrive e faz uma instalação sem assistência do Windows 10. Você simplesmente pluga lá e ele instala tudo. Quando você volta, o Cortana tá te esperando. Agora, antigamente, realmente, como vocês estão falando, e talvez seja um momento porque o PC tenha decaído naquela época, existia toda aquela complexidade. Puxa, tem que instalar... Vamos instalar o Windows, beleza. Tem o CD? Tem, mas não tá lendo o leitor de CD, não funciona. Tem que botar um disco de boot, mudar um negócio no AltExec para poder ligar. Tem que ligar o cabo SATA, o cabo... Não era SATA, era... Como que era o nome? Era... IDE, não era? IDE. Aí você tinha que, puxa, tá dando conflito de HD, bota o jumper slave, jumper master.
se você não soubesse, tinha que ter esse grau de conhecimento, e como você falou, Felipe, naquela época existia internet, sim, mas era uma coisa muito aquém, né? Não era, quase ninguém sabia onde ia procurar as coisas. Não tinha YouTube, que você abre o YouTube, tem lá, como resolver problema, tal. Tem lá 10 tutoriais, os caras explicando. Você tinha que, se virar para fazer funcionar. E quando você conseguia finalmente fazer a coisa funcionar, era uma conquista, né? E aí... Não, e também tinha toda uma questão de falta de padrão, né? Porque antes tinha, e assim, não que seja necessariamente positivo não ter mais a competição, mas, cara, era muito mais específico, era aquela coisa. Hoje em dia você vai comprar uma placa de vídeo, cara, é muito difícil você encontrar um modelo que não vá ser compatível com a tua placa-mãe, porque toda placa-mãe hoje em dia é padrão, o mesmo padrão, sabe, de conexão, é tudo... É o mesmo PCI Express, é o mesmo cabo para alimentar, né, que vem da fonte. Então, daí você volta até, sei lá, 2009, você tava falando de AGP. Tipo, eu falo de AGP, mas o que é isso? Cara, era um padrão completamente diferente de placa de vídeo que existia. Você dependia dessas questões de você pegar uma placa, um processador, cara, com GPU integrada, não existia isso. Tipo, você tinha realmente que se preocupar ainda mais com cada componente. Questão de, vou pegar uma placa-mãe que já vem com placa de rede e placa de som integrada, boa sorte, filhão. Não tinha isso aí não, cara. Vai se virar, vai lá comprar uma Sound Blaster. Isso é verdade. Verdade, Felipe. Hoje em dia é um negócio comum, total. Basicamente todas têm já, né? Os Realtek embutidos, todas já. Isso é padrão. Naquela época você tinha que se preocupar qual a qualidade do seu card de network para você não ter perda de pacote. Comprar modem. Eu lembro quando eu fiz o upgrade do modem do 14400 por 33600, né? Nossa, cara, parecia outro mundo, parecia instalação de fibra hoje, sabe? Era uma coisa bem diferente mesmo. E eu acho que muito dessa coisa acaba meio que ficando na mente das pessoas, né? Eu acho que tem muita gente que você fala PC, o cara vai pensar, meu Deus do céu, mas eu vou ter que fazer um mestrado aqui. Eu tenho que baixar o DLL. Esse é o que eu mais escuto o cara falar. Não, eu quero jogar, cara. Eu não quero baixar DLL. Sim, não, e assim, mesmo se fala montar uma máquina, não, cara, eu vou comprar uma já pronta, porque, putz, é super complicado, pô, como é que eu vou fazer? Cara, é mais simples que Lego. Hoje em dia, você pega um manualzinho ali de instrução, encaixa aqui, pronto, você ligou, tá funcionando, sabe? É que a gente brinca que é o Lego para adultos, né? É basicamente isso. Se você quiser, então, Lego, né? Porque o preço que tem aquela desgraça só adulto. Muito rico. Bom, assim. Essa parte de preço também é outra coisa que é interessante a gente ver, né? Lógico, vivemos na Ruelândia, Brasil, ou seja, caríssimo. Felipe teve a oportunidade de fazer upgrade porque foi para o exterior e trouxe algumas peças que aqui, francamente, não seria possível. Né? O que eu gastei em peça no exterior, eu não pegaria a placa de vídeo aqui. Pois é. Sendo bem sincero, aqui é complicado, cara. Não, então, mas vamos aproveitar o assunto, porque também eu acho que... Desmistificando, né, o PC. Meio fugindo disso, cara, eu acho que muita gente acaba não indo pro PC por ter essa impressão de que, cara, se eu quiser montar um PC, eu tenho que montar o PC mais top, com as melhores peças do mercado, porque caso contrário, eu não vou conseguir rodar jogos bem, e mesmo que eu consiga, daqui a 2 meses eu vou ter que fazer um upgrade que vai me sair extremamente caro também, porque é assim, PC todo lançamento eu vou ter que pegar, tipo, daí você pergunta para a pessoa, mas e o teu celular? O meu celular aqui é um modelo intermediário de 3 anos atrás, está funcionando, então por que tu acha que PC é diferente? Meu amigo, por que você acha bem isso, é que a galera acho que se prende muito na lógica de console, que console lança ali a cada 5, 7 anos, e quando lança um novo, tá declarada a morte do anterior, praticamente, né? Então o cara já condiciona a cabeça que ele tem que pegar aquele novo. Aí quando ele vê que todo ano tem lançamento de placa de vídeo, às vezes mais de uma linha no mesmo ano, da mesma fabricante, ele, peraí, eu vou ter que trocar já de placa de vídeo, acabei de comprar a minha? Não, velho, não necessariamente, só troca se você quiser. Eu achei interessante, você estava comentando, foi no Twitter que eu vi isso.
que você, mesmo antes da 2060, antes da 2080, aliás, parabéns, congratulações, Carpe. O Carpe recebeu a Founders Edition da NVIDIA, vendeu a alma para a NVIDIA, Carpe. Agora eu não sou mais imparcial. A gente chamou o Carpe para esse podcast que a gente quer pegar um pouquinho desse molde influencer dele pra gente também. Eu não tô liberado para falar de AMD aqui, tá, galera? Só brincadeira. Mas você estava falando sobre isso, que antes de você ter a 2060, você estava com de entrada com uma placa 1050, né? 1050 Ti. E estava conseguindo rodar todos os jogos a 60 FPS, né? Numa condição legal. Quer dizer, então essa ideia que a galera tem nossa, para ter PC tem que ser... para poder jogar com a qualidade que o monstro tem, eu tenho que gastar pelo menos uns 30 mil reais, senão não vai ser igual. Esse mito dos caras, porque a gente acaba vendo essa semana várias notícias, né? Tudo indicando que talvez novamente nessa geração o conto dos 4K 60 FPS não vai se realizar novamente, né? A impressão que tá dando é justamente essa. Que vai ficar locado novamente no 30 FPS, que é a sina do campesinato. Eu acho que dá pra gente voltar até uns passos atrás, né? Puxando para aquela pergunta, né? Por que eu prefiro o PC? Por que eu jogo no PC? Pra mim, pelo menos, é a liberdade. Só que como acho que foi o Panda já que disse algumas vezes, junto com a liberdade você tem algumas coisas, né? A liberdade ela tem seu preço. E eu acho que o preço é justamente esse conhecimento um pouco maior que você precisa ter. É claro, se o cara quer comprar um PC para jogar, ele quer montar do zero, e ele não tem o mínimo conhecimento, ele vai numa loja meio picareta, e aí ele pega o modelo mais barato possível, que os caras vão enfiar uma GT 1030 lá, ele vai se frustrar, ele vai se decepcionar, ele não vai rodar nada direito, não vai rodar legal, porque não é a máquina certa para o que ele tá procurando, sabe? Mas às vezes o cara vai com aquela mentalidade assim, com R$1.500 eu compro um Xbox One ou um PS4 e eu quero R$1.500 aqui para montar um PC Gamer. E aí pega uma versão... O PC Gamer que o cara vai pegar com isso, pode até vir com uma placa de vídeo mais legalzinha, mas, cara, geralmente o que vai pegar é a fonte e a placa-mãe. Os caras jogam lá embaixo o valor da placa-mãe e você vai pegar um troço que você não vai fazer upgrade nenhum. E quando você vê, você vai ter que comprar outro PC, né, depois. Então... Sim, é bem isso. Exige mais... Felipe, vive queimando placa-mãe por causa dessa combinação. São problemas, como você falou, Carpe. Às vezes o cara não sabe, cai na mão do picareta e aí acaba pegando... pegou ranço. Puxa, não, tentei fazer, deu errado. Eu lembro uma vez, aquele... acho que você deve conhecer, Carpe, um dos irmãos Bola. Fez um vídeo contando a história, a incrível história de por que o PC não presta. Me mandaram esse vídeo para ver. Ele conta no vídeo que ele deixou o gabinete aberto, o gato mijou dentro do... Nossa, não funciona o PC. O que ele queria? Que o negócio fosse impermeável, cara? Impressionante. O cara não... Eu fiz um churrasco aqui no meu PC, ele queimou. Nossa, PC. Mas o gato nunca mijou no console, né? Pois é, no console ele nunca fez isso. O gato tem um ódio do PC. Mas essa ideia, né, de que o PC tem que ser caríssimo, você tem que gastar muito para ter um PC, e a galera comparando com esses preços, ele colocou outro ponto também que é importante, porque muita gente compara com o preço de mercado cinzento. Porque se você for ver mesmo o preço dos consoles nas lojas, nunca é esse 1.500 que a galera fala, né? Sempre assim. O PlayStation 4 Pro, por exemplo, hoje aí com o dólar disparado, tá na casa dos 3 mil. Fácil, assim. Então, mas com 3 mil... Obviamente que os preços de PC também sobem, mas, com 3 mil você monta uma máquina legal. Sim. Não, com certeza. Você mencionou da minha 1050 Ti, né? Eu montei essa máquina, foi no começo de 2019. Ryzen 5 1600 e uma 1050 Ti. E, cara, falar real pra vocês, eu tava tendo uma experiência muito mais legal do que eu tinha com o meu Xbox One X, justamente por essa liberdade. Porque, vou dar um exemplo aqui, State of Decay 2. É um jogo que eu peguei pra jogar no Xbox e ele tava lá, 4K. Uau, 4K nativo, cumpriu a promessa aí a Microsoft, parabéns. Mas rodava a 30 FPS capengando. Tipo assim, então...
O alvo era 30, mas ele tava sempre abaixo disso, então, sabe? esse jogo específico eu fiz análise na época pro Voxel. Eu sinto que a minha nota para ele foi maior pelo fato de eu jogar no PC. Porque igualmente, também tinha no One X, e aquela coisa, dava para jogar 4K, bonito e tal, beleza, mas também 1080p, né? Cara, e o 1080p dele, tipo, era horrível, assim, era um frame rate instável pra caramba, tipo, incomodava jogar. Daí se colocava no PC, pô, o jogo tá, a matéria do desempenho ali, que era um problema nos consoles, não existia. Então, quando eu peguei esse jogo para rodar na 1050 Ti, é uma placa, assim, com muito menos poder de fogo do que a GPU do One X. Só que eu consegui 60 FPS. Eu mexi nos gráficos ali, ficou meio zoadinho, a resolução ficou entre ali 900p mais ou menos, mas a minha experiência foi muito melhor, porque eu tava com 60 FPS liso, sabe? Muito mais responsivo, muito mais gostoso de jogar. E com hardware muito mais barato do que um One X. E aí, eu que jogo muito FPS, muito shooter, eu sinto que incomoda mais ainda no console, porque você fica muito refém disso, do que os devs querem que você jogue. Sim, se ele colocou a 30 FPS, você vai jogar 30 FPS, cara. Se ele colocou ali só o controle como input, você só vai jogar assim. E quem joga FPS, acho que a grande maioria prefere jogar no teclado e mouse, né, por conta da agilidade, responsividade, e a 60 FPS pelo menos, né. Agora, tem muitos jogos, eu diria que a maioria, nos consoles que roda 30 e você não tem opção, até mesmo nos consoles premium, né? Enquanto que com uma máquina de entrada você tem essa opção de customizar a tua experiência de jogo para deixar ela do jeito que você quer. A gente vai ver, assim, que principalmente nesses consoles de meio de geração, né, que agora viram moda também. Versão 1.5, né? Então ali no começo começou essa escolha. Alguns jogos vão te dar escolha, não sei o quê. E, cara, você vai ver a maioria dos jogos que hoje em dia ainda dão alguma escolha, a escolha naquelas, né? Ele detecta, você tá em 1080p, beleza, você vai rodar desse jeito. Quando você tá conectado numa saída 4K, vai ser desse outro jeito. E geralmente a parada dos 60 FPS nunca é sólida. É sempre aquela parada tipo, fica ali, bate 60, mas de repente dá uma queda aqui para 50, 40 e tipo, cara, no PC, se você vai pegar esse jogo, beleza, você pode ter que sacrificar alguma questão gráfica permanentemente, que no console vai ter sempre. Mas, cara, daí você consegue fazer esse ajuste fino pra beleza, mas pelo menos eu tô com 60 sempre. Do tipo, eu tive que diminuir a resolução. Que daí é outra história também, que resolução eu acho que é muito mito para vender TV. Com certeza. Porque, até pela questão, cara, para mim, jogador de PC, não faz sentido eu estar apostando no 4K, porque eu tô aqui a tipo 40, 50 centímetros da minha tela. Se eu meter um monitor 4K aqui, não vai. Obviamente faz uma diferença, mas, cara, não é um troço absurdo, sabe? Que não é que nem uma TV que é feita para você estar 2, 3 metros dela ou mais, que daí para você realmente notar. Tanto que, tipo, eu mesmo com uma máquina poderosa, que, tipo, eu vou dizer, se você tem oportunidade, você tem como, né, ter a condição financeira, putz, sim, é ótimo você ter hardware de ponta, tipo, não vou negar, não vou falar, não, uma bosta, não, é legal, não é necessário, mas é legal. Mas mesmo assim eu fui fazer o upgrade para 1440p esse ano, sabe? Porque eu penso, pô, e daí é aquela história que eu não acredito, não tô querendo nesses papos que os novos consoles vão fazer 4K 60 em tudo, porque, cara, mesmo com hardware de ponta, se você quer a combinação de frame rate, qualidade gráfica e resolução, cara, não tem placa hoje em dia que tá tancando tudo isso a 4K. Nem uma RTX 2080 Ti tá tancando isso na maioria dos jogos. Você vai ter que fazer sacrifício. Sabe? Então, porque aquele negócio no console é muito fácil a empresa vender um 4K 60 ali, e na realidade, o que o cara tá jogando é outra coisa, mas às vezes ele nem sabe. O Gear 5 meio que rolou isso. Porque marketearam ele como um jogo 4K 60 no Xbox One X. E eu não tô desmerecendo o trabalho que foi feito, que é um trabalho maravilhoso. Um nível de otimização que eles atingiram no console que é o jogo definitivo para mostrar o poder do One X, sabe? Só que ele não roda em 4K, aí que tá. Ele tem o output do 4K, só que é uma resolução dinâmica
que 99% do tempo tá abaixo do 4K, tá próximo do Quad HD. Eu acho que é isso que eles vão usar agora. Eles vão usar justamente a aposta na resolução dinâmica para tentar passar a parte do marketing do 4K 60 FPS e poder entregar alguma coisa para não ficar feio na fita, né? Então, mas isso que eu acho até interessante quando você fala de PC, que empresas que desenvolvem para PC também falam sobre isso, mas acho que elas falam de forma muito mais honesta. Eu lembro da própria da Remedy, né, do Control, Quantum Break, Alan Wake, eles falando que para eles hoje em dia é muito mais interessante eles trabalharem com soluções de resolução dinâmica e tecnologias como o DLSS, né, da NVIDIA, do que trabalhar com 4K nativo, porque o 4K nativo ele vai exigir tanto uma questão de produção muito mais pesada para você criar teu asset, quanto ele vai sacrificar tanto poder de processamento que se você usar de forma inteligente, você consegue fazer coisas muito mais legais e de desempenho, essas coisas, do que se você se preocupar só com esse fator resolução, sabe? E no PC eles falam, cara, a gente quer trabalhar com DLSS, a gente quer trabalhar com soluções de resolução dinâmica que realmente não está rodando 4K nativo, mas o efeito que a gente coloca faz não ter uma diferença tão visível assim, e daí os caras em console ficam 4K nativo, não sei o quê, porque parece um papo muito marqueteiro, realmente. Sim. Eu tenho que vender, eu tenho que dar uma justificativa pela qual você vai ter que comprar essa plataforma e a que você já tem em casa você vai ter que deixar de escanteio, aí você tem que comprar a minha plataforma e não da minha competição, porque eles são feios e cabeça de mamão, sabe? Sim. É muito bom você ter mencionado isso da resolução dinâmica e tudo mais, de desperdício de recurso, que às vezes é você rodar na resolução nativa, porque, cara, a minha experiência com o Control, eu joguei a DLC dele com o DLSS 2.0, e assim, a resolução nativa que estava sendo renderizada ali era o 720p. Estava sendo esticado para o 1080 e preenchido, reconstruído para o 1080 com o DLSS 2.0. E foi uma experiência incrível, cara. Tipo, eu mal conseguia diferenciar a resolução nativa do que a resolução, né, com DLSS ali reconstruída. Sim, e eu falo o Control porque eu joguei o Control também com a primeira versão do DLSS, né? Que ele foi um jogo que foi atualizado. E assim, obviamente, se você para e tipo enfia teu olho no monitor, você vai sentir que tem alguma coisa. Mete a cara no muro. Como dizia o falecido Toto Biscuit, né? Fica fazendo observação de muro. Então. Mas, cara, o avanço que deu para notar entre a primeira versão e a segunda é gigantesco. E aquela coisa, exatamente isso. Você liga o DLSS, não é nativo. Cara, não é nativo, mas você consegue ligar o Ray Tracing, que eu acho que Control é o melhor exemplo de como o Ray Tracing é usado. E, cara, foda-se se de repente você tá tendo uma técnica ali, sabe? Tipo, e se eu quiser, eu tenho hardware para... Foda-se, vou rodar nativo, não vou pegar 60 frames, mas ainda é uma opção, sabe? Ter essa opção Então, justamente, você tocou no ponto, ter a opção, né? Essa parte é muito importante, a gente tem muita opção no PC, e a gente tá vendo uma coisa acontecendo agora, assim, talvez essa cultura de remaster que tá chegando cada vez mais forte, né? Então, as empresas descobriram que é muito... A nostalgia vende, e a nostalgia de jogos que já saíram, que a galera cresceu jogando. Então, vamos refazer os jogos, vamos fazer o remake, vamos fazer o remaster de jogos que, ao meu ver, não tinha necessidade nenhuma de remaster, né? GTA V estamos falando com você, né, meu amigo? GTA V vai passar de geração. Ele começou na geração passada, no 360, no PS3, né? Passou para nova, aí lançaram o PC que nunca ia sair, aí acabou saindo, né? Ou seja, teve pessoa que comprou 3 vezes, né? E aí, agora ainda já foi um dos títulos anunciados que vai para a próxima geração só a parte do online. E como a gente pode culpar a Rockstar, sendo que um jogo que foi investido 200 milhões e já rendeu 6 bilhões, né?
a última estimativa, não, 60 bilhões, é isso? Não sei, eu tô por fora. Cara, a partir do momento que passa do bilhão, acho que já não faz exatamente. Porque os caras literalmente compram dinheiro de mentira com dinheiro de verdade, tá ligado? Eles não vai aquele Shark Card. Pra que eles vão desenvolver outro jogo, perder todo esse público, essa galinha dos ovos de ouro, né? Então, vão lançar esse jogo para os novos consoles. E, por exemplo, a gente estava conversando disso essa semana, o Kingdom Amalur, né? Kingdom of Amalur vai sair uma versão remasterizada. Até tinham tirado a versão, aí voltou essa versão remasterizada no Steam. Tá lá para fazer o wishlist, mas não tem preço ainda. No PC, se eu quiser, eu pego um mod, tenho lá no Nexus um monte de mod, tem uma experiência Next Gen para esse jogo, né? Não preciso esperar a empresa fazer o remaster. Inclusive, um exemplo clássico recente foi o do Mafia, né? O Mafia 2, que foi lançada essa versão remasterizada, a galera comparou com a versão que os modders fizeram, o do modder é melhor do que a versão que a própria empresa fez. O mesmo caso no Skyrim, né? Quando saiu aquela Definitive Edition, que na época já tinha mod que deixava o jogo mais bonito do que a remasterização oficial dos caras, né? Uhum. Então, e não precisa nem tão longe, nem nos mods. A própria versão vanilla do jogo, muitas vezes, é equivalente a um remaster pago no console. Se você pega ali o BioShock Infinite, por exemplo, ele foi lançado ali em 2013, né, para 360, PS3 e PC, e aí em 2016 eles relançaram como parte de uma coletânea para os novos consoles, né? E aquele BioShock remasterizado que tem para Xbox One e PS4 é nada mais nada menos do que um port de PC, basicamente. E ainda é um port inferior do que o PC lá de 2013, com tudo no Ultra, estava rodando. Tanto que no PC, na Steam, eles nem lançaram esse remaster. Ele só continuou lá existindo do jeito que ele estava. Então, eu até brinquei esses dias lá no Twitter, eu subi umas screenshots do Crysis 2, rodando com tudo no Ultra Quad HD. E eu falei, olha, o cara que joga no PC não precisa de remaster, cara, porque o jogo envelhece muito melhor no PC. Você pega um hardware atual e você consegue rodar jogos antigos de uma forma que nem se imaginava naquela época que o jogo saiu. É quase que um remaster de graça e automático. Verdadeira retrocompatibilidade é só no PC, não é emulação, né? Não. Segundo aí um pessoal aí que diz que manja das paradas, é natividade. Sim, segundo os especialistas, é natividade. Porque o hardware, ele roda nativamente, entendeu? Nativamente não é aquele negócio de religião, de Jesus Cristo. Natividade assim. é fazer construir o como é que chama lá, onde fica a manjedoura do menino Jesus, na atividade. Bom, tá muito bom o papo, mas a gente tem que, tô olhando aqui o relógio, né? A gente tem um tempo estipulado, né? Então, podemos passar para as considerações finais. Gostaria de saber se vocês fossem convencer uma pessoa agora, vou construir uma história, seu melhor amigo de infância, infelizmente vocês se dividiram na vida, no caminhos. Você está no Master Race e seu amigo está lá no campesinato preso. O que você usaria para convencer seu melhor amigo a vir para Master Race? Olha, vamos lá. Eu sempre deixo claro que assim, PC não é para todo mundo, assim como console não é para todo mundo, né? São para públicos diferentes. Eu penso que a maior vantagem do PC é justamente a liberdade. É tipo assim, você tem opções. Você quer rodar aquele jogo com gráfico no talo e resolução nativa no talo a 30 FPS com controle de console? Você pode. Você quer botar aquele gabinete na sala de estar e fingir que é um console? Você pode. Você quer jogar no teclado e mouse 60 FPS, 120, 144? Você pode também. Você tem essas opções. Você quer customizar sua máquina, tipo assim, eu não vejo necessidade de pegar um Series X no fim do ano, um PS5, que vai ser muito caro. Você pode montar uma máquina mais humilde agora, aí daqui a pouco você vai lá e troca a placa de vídeo, coloca mais memória RAM, faz um up no processador, adiciona um SSD. Você tem diversas formas, possibilidades de mexer na tua máquina, na tua experiência de jogo, né? Customizar de várias formas. Então, para mim, o grande charme, o grande diferencial e por que eu jogo no PC é isso, é essa liberdade. Então eu falei pro meu amigo, olha, você quer ficar preso? Fica no console. Agora, você quer vir para a Master Race, que é aqui onde a gente tem a liberdade, né? Vem pro PC. Tem jogos grátis de verdade, né?
Também tem isso, não paga pra jogar online. Tem sistema de assinatura que você paga e os jogos são seus. Se você quiser, inclusive, dar para outras pessoas, você consegue, né? Isso é verdade mesmo. Mas se bem que ultimamente tá, né, esse deixa para outro podcast. A gente vamos comparar essa qualidade aí do que aconteceu com depois que vendeu, né? Antes de vender, qual que foi a empresa que comprou? A IGN que comprou? Não sei. Foi quem é que é dona da Humble? A IGN. A IGN, depois que a IGN comprou. Não. Mas, Panda, eles compraram em 2017. Então já tem um tempo. Veio muita coisa boa. É verdade. Veio muita coisa boa. Você, Felipe, seu melhor amigo tá lá no Campesinato, pagando para jogar online, para ganhar jogos grátis que se não paga, perde o direito de usar os jogos. Eu iria, acho que um approach que funciona até hoje é questão de preço, cara. Por mais que, bom, a gente tem que admitir que a porta de entrada muitas vezes pode ser um pouquinho mais cara. O custo inicial é mais caro do PC, isso mas eu posso falar, tipo, beleza, se a gente focar em lançamento grande de AAA também, hoje em dia tá pau a pau, infelizmente. Mas eu vou falar, cara, beleza, você quer jogar essas paradas aqui, um jogo de um ano atrás, você queria jogar pra cacete, nunca teve dinheiro, então tá, aqui ó, PC, 50, PC aqui ó, Steam, olha a promoção aqui do Steam, 75% de desconto, ó, esse troço aqui já saiu no Rumble, ó, tá dando jogo de graça, tipo, o cara nunca vai ficar sem jogar por questão de preço, cara. Não, tipo... E é de longe também a maior oferta de assinaturas, né? Você tem o Game Pass, você tem o Origin Access, tem aquele da Ubisoft. Mas vamos falar de coisa boa, né, cara? Eu tô falando dos mainstream, porque é o que a galera pega, né? Não, cara, mas assim, você faz, por mais que hoje, por exemplo, o Humble Monthly hoje em dia, que é o Humble Joyce, tá, assim como, né, eu acho que o Live Gold e a própria PS Plus tem uns meses meio cara, ainda é uma parada assim, cara, todo mês você vai pagar lá 50, você vai ter até 10 jogos que são seus, e se você quiser guardar, sei lá, para dar para algum amigo revender no G2A, que não recomendo, não façam isso, mas, cara, é teu, sabe? Tipo, e é 50 muitas vezes por um valor que realmente você pode conferir na loja, é 200, 300 reais. Você tem o GOG, que sempre tem promoção, sempre tem jogo gratuito. Tipo, esses tempos os campesinos tava comemorando que podia pegar Witcher 3 de graça no PC porque jogou no console. Sabe? Tipo, não, o Witcher 3 que daí você vai ver, agora acabou de acabar, né, a promoção lá do Steam, mas você vai ver, tá direto R$30 a versão completa. Sim. Sabe? No tipo... Nintendo Switch tá quanto? R$350, é isso mesmo? Né? Pra você jogar aquela versão míope do jogo, né, que é um borrão. Não, e você vai ver o mesmo jogo quando tá em promoção nos consoles, cara, é tipo quase R$100 muitas vezes, sabe? Eu acho que, a não ser que se o cara quer realmente... A longo prazo ele vai economizar muito mais no PC. Se o cara só quisesse focar, não, quero só jogar lançamento, cara, ele tá ferrado em qualquer plataforma. Mas sendo bem sincero, eu acho que é muito difícil você pegar uma pessoa que não tem um backlog ou não tem alguma coisa do passado interessante que deixou passar. Você sabe que PC compensa muito mais, sabe? A médio e longo prazo. Tem uma galera que tem uma comunidade no Reddit sobre isso, né? De jogar jogos fora da época, né? Tem esse esquema de indicação de jogos que você não precisa jogar no lançamento, porque ao contrário do que muitos pensam, o jogo não tem prazo de validade, não vai estragar se você jogar depois. E até eu queria falar sobre isso também, Felipe, você mesmo, você que falou que comprou o Doom Eternal, tem quanto tempo de lançamento? 3 meses que ele foi lançado? Quando ele saiu? 4 meses, Ele já estava com 50%, ou seja, se você esperar um pouquinho, eventualmente você consegue ter jogar. E o próprio Doom de 2016, que se você jogar no PC hoje... R$18, né? R$18. Ainda é a melhor versão, até... Né? Porque, inclusive, gente, se você não gosta de mouse e teclado, 99% dos jogos... Todo jogo que saiu para console, você conecta
o teu controle de console no PC, você joga assim, galera. Não precisa instalar driver, reconhece na hora, né? De boa. Assim, raras exceções, né? Tem alguns controles que você tem que baixar alguma coisinha e instalar. Mas o de Xbox, por exemplo, é nativo. Conectou, tá funcionando. Cara, você abre o Steam, abre o Big Picture, pronto, resolveu o problema. Cara, eu testei aqui até o Pro Controller do Switch e foi direto no Big Picture. Não precisei fazer nada. E o legal é que ele tem também, vocês viram na parte de comunidade, tem lá os saves que a galera faz e disponibiliza. Então é que nem no Steam Controller, às vezes você abre lá, vai na aba de comunidade, tem lá, o cara fez um binding para aquele jogo usando aquele controle e disponibiliza para todo mundo baixar e utilizar. É muito, muito, muito legal isso. E aquela coisa, cara, e acho que isso não vale só para PC, mas vale para todas as plataformas. O melhor momento de você jogar um jogo, a não ser que você seja, sei lá, um multiplayer que depende, né, muito de galera, e a gente sabe que poucos acabam vencendo esse momento inicial. A melhor maneira de você comprar um jogo é sempre o mais tarde possível, cara. Você vai pegar a versão mais barata, a versão com mais correções, com mais aprimoramento de desempenho, sabe? Essa corrida aí de tentar pegar tudo no lançamento é furada. Eu sei, porque eu me meto nela direto. Mesmo que console, você vai ver, tipo, eu tava até consultando aqui o Doom de 2016, hoje em dia tá o mesmo preço, tá uns 50 e poucos, acho 60 e poucos, tipo, no Steam, da Xbox também. Mas, cara, a grande maioria, quando você vai ver no PC, é muito mais barato, mesmo se você não pega numa promoção, sabe? Então, e também tem oferta de jogo free-to-play muito mais rica, sabe? Sim. Tipo, por mais que nos consoles também tenha, cara, não é à toa que você vai pegar o LoLzinho, é um dos jogos mais populares do mundo, porque roda em qualquer lata véia e é grátis, né? Obviamente a gente sabe que é aquele grátis com não tão grátis assim. Que vai perder sua alma, sua sanidade. Né? Sim, mas o próprio Dota 2, o próprio, hoje em dia, CS tem até uma entrada gratuita ali, e que você consegue fazer algum dinheirinho. Se você souber pegar uns drop legal ali, você consegue vender cartinha e viver disso, cara. Tem gente que faz muito trade, mas assim, eu não sou usuário pesado de fazer trade, mas eu farmo as cartinhas, vendo e eventualmente acabo comprando jogos em promoção, muita coisa peguei graças a essas cartinhas, quer dizer, você ganha mesmo jogos grátis de verdade, né? Não é aquela papo de jogo grátis, é um negócio que você paga um serviço para jogar online, mas aí é cortesia, o cara querendo me explicar como, não, Panda, não é que o jogo é grátis, é uma cortesia que a empresa está te oferecendo. Obrigado, grande empresa. Cara, é aquela coisa, no PC você tem plataformas que querem comprar o seu amor, sabe? Por mais que elas não mereçam, tipo, cara, galera... Não, tem uma disputa, né? Tem uma concorrência na própria plataforma, né? Muita gente acha que só o Steam é a loja. Não, tem o Steam, tem o GOG, tem a Epic agora, a concorrência é sempre bom. Uma das únicas coisas boas que o capitalismo traz é isso, a concorrência, né? Então, a gente ter essa oportunidade de ter a concorrência, não ficar fechado, né? Só uma loja, é propriedade de uma empresa e a empresa que decide, a empresa fala tudo. Isso é muito... Você já parou para pensar se fosse viável no console a gente ter alguma iniciativa tipo a do Itch.io, que vendeu lá quase 1.000 jogos independentes por $5? Eu não consigo pensar, cara, com as paredes que a gente vai ver em console... o ecossistema muito mais fechado que não possibilita, né, esse tipo de coisa. Tanto a agilidade, quanto a variedade, quanto... até mesmo a proteção, porque, por exemplo, se fosse esse tipo de coisa, eu sei porque no ESO acontece isso, né? Quando vai sair o patch, a atualização do jogo, sempre sai para o PC antes, porque no PC não existe um governo, né? Quem governa, quem manda, decide ou libera. A Sony é extremamente cabreira com isso de deixar um código, eles têm que sempre passar o código para ver se não tem algum backdoor, alguma coisa. Também a Microsoft faz isso, então lá demora 2 semanas até
manda o patch, eles dão uma olhada, liberam e aí sim implementam, né? Justamente, jamais teria essa possibilidade de usar esses ETO aí, essas promoções, porque os caras iam falar, deve ter alguma coisa aqui para ajudar a quebrar a entrada do console, né? Vou fazer um jailbreak no console. Não, e também aquela famosa pensar, tá, mas e os meus 30%? Exatamente. E até o Gujomin falou da questão da grana, né? Mas eu acho que não só nos jogos, mas até no hardware, cara. Se você gastar direitinho, você acaba economizando no longo prazo. E outra coisa, gente, mercado de peça usada. Cara, hoje em dia, placa de vídeo, até processador, se for bem cuidado, se pegar um usado, você vai economizar muita grana e vai durar muito tempo na tua mão, cara. Pois é, dura. Esse que é o ponto. Tipo, eu gosto sempre de dar o exemplo da lendária GTX 970, que é uma placa que ela saiu ali em setembro de 2014, foi nem um ano depois dos consoles One e PS4. E, cara, é uma placa que até hoje roda tudo em 1080p 60. O cara que comprou essa placa lá em 2014, pagou na casa ali dos R$1.200, R$1.400, não pagou caro, porque os consoles naquela época, né, o Xbox One foi lançado aqui no Brasil por R$2.400, e ainda era um preço bom de lançamento, porque foi fabricado aqui e tudo mais, Zona Franca de Manaus. Não pagou caro nessa placa, e naquela época, já em 2014, ele rodava numa qualidade muito superior ao dos consoles. E até hoje roda, até hoje. Essa placa, eu diria que o cara que comprou ela, ele consegue ter uma experiência melhor até do que esses consoles premium, porque ele consegue empurrar 60 FPS em um monte de jogo que ele não tem essa opção no console. Então imagina, o cara pagou 1.200 lá em 2014 e tá até agora, em 2020, rodando 1080p 60 todos os jogos atuais, sabe? Tá rindo à toa. Então, se você souber as peças que você vai comprar no seu PC, você vai ter sempre o upgrade como uma opção. Então, tipo, tá, eu quero melhorar o patamar de qualidade aqui, eu posso. Mas se eu quiser continuar com essa máquina, ainda vai estar rodando legal, sabe? Mas você nunca terá o SSD mágico do PlayStation 5. Inclusive, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, sobre dicas, mas é aquela coisa, cara, se alguém tá querendo montar PC agora, tem 2 componentes que eu falo que, cara, vale a pena se investir um pouco mais de grana, porque no longo prazo só vai te dar felicidade, que é fonte e placa-mãe. Você sabendo escolher bem esses 2 componentes, cara, o resto você voa. Você não vai ter dor de cabeça durante muito tempo. Até porque tem esse negócio que você pode fazer os upgrades aos poucos, né? Tipo, no console, tipo, o cara comprou lá a máquina fechadinha em 2013 e só em 2017 que ele vai ter uma opção de upgrade daquela máquina. Enquanto que o PC, toda hora você pode, né? Ah, agora eu quero comprar uma memória RAM. Você vai lá, 300. Ah, quero comprar um SSD. Inclusive, gente, quando você faz o upgrade no PC, se você mantém as peças de antes, ele vira outro PC. É verdade. Dá para passar para um irmão, para o filho, passa para frente a máquina. Aqui em casa eu montei um PC para minha namorada. Cara, a única coisa que eu tive que comprar foi basicamente o gabinete, porque o resto, tipo, processador, até memória, a placa de vídeo já tava ali guardadinho em ótimo estado, então... Mas, cara, você já viu os caras que fazem aquelas... a gente tinha até uma coisa lá na página do PC Mil Grau, que era o console de baiano, já viu os caras? Não. Abre, você já viu isso, Felipe? O bagulho é impressionante. Os caras abrem um console, cortam com serra, bota cooler... Ah, eu já vi. Uma criatividade que os caras... Eu já vi com uns pezinhos para deixar ele mais elevado e não esquentar tanto. Isso, exatamente. Aí às vezes os caras literalmente cortam a parte externa, soldam um cooler para jogar o ar de volta. Acaba piorando a situação. A gente tinha tanto disso que a gente criou um quadro que era o console de baiano. Bom, galera, eu acho que para um primeiro podcast foi excelente. A ideia é a gente fazer quinzenal. Se alguém tiver alguma sugestão, a gente precisa criar um... Bom, deixa para o próximo podcast, a gente manda um e-mail para vocês. Se vocês quiserem contatar a gente no Twitter, eu sou @PandaDosGames.
E também pode me encontrar no YouTube ou no Twitch, também mesmo nick. Vai lá, Carpenedo, faz teu... Você me encontra também no YouTube procurando por Carpenedo lá. Tem videozinhos de games. E no Twitter como M_Carpenedo. E eu sou Felipe Gujomin, vocês me encontram principalmente no Twitter, no @KioBR. Eu sei, eu já tentei mudar essa arroba, mas como agora eu faço oficialmente parte do grupinho da Lacrolândia Verificadinha, eu mudar o arroba, eu perco a parte verificadinha da coisa, eu fico só na Lacrolândia, entendeu? Não tem o mesmo... o tom, assim, não tem, né? Não é tão sofisticado, então... É mais gostoso, né? Não, se falar Lacrolândia Verificadinha, putz, cara, dá assim um gosto, um orgulho. Esses também me encontram de vez em quando na Twitch, no twitch.tv/Felipe Gugelmin. Eu tenho que fazer uma agenda para tornar essas lives aí mais frequentes. E se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, algo que a gente possa cobrir aqui no podcast, foco PC Gaming, só mandar aí pra gente no Twitter. Por enquanto, no próximo episódio a gente bota um e-mail aí pra gente... Estejam seguros que se vocês forem nos comentários e falarem PC Gamer é só pra fazer Excel, não sei o que, a gente vai pegar seu comentário, vai tirar print e tirar sarro de você aqui ao vivo. Não ao vivo porque foi gravado, mas você entendeu. E é isso, matei o podcast, gente. Primeiro episódio, matei o podcast. Acabou, né? Eu adorei essa ideia. Eu adorei, confesso que eu adorei. Por mim, dá pra escolher a galera que vai ser divertido demais.